não existem regras. A pessoa tem que testar e ver que aqueles reclamações, aqueles problemas de saúde que ela está tendo, muitas vezes são relacionados a alimentos. E quando a pessoa tira o alimento, resolve o problema. Tira o alimento durante 6 meses para poder o corpo poder restaurar né, o desequilíbrio, a digestão poder ser facilitada. E aí depois que o corpo conseguiu melhorar, você pode reintroduzir o alimento, porque não é... Tem que pensar que essa dieta durante 6 meses é só inicial, porque a pessoa abusou daquele alimento, ou então usou muito antibiótico, ou comeu demais, muita frequência, um alimento que gerou uma alergia. Depois dos 6 meses a pessoa pode reintroduzir o alimento, mas o segredo para reintroduzir o alimento é que depois de 6 meses, quando você reintroduz o alimento, ele pode ser usado, mas não com muita frequência ou com muita quantidade, porque senão vai voltar a desenvolver aquela alergia, porque a pessoa que já tem aquela tendência, vai acontecer a mesma coisa como já aconteceu antes. Então você não cura da alergia, mas você melhora os sintomas, podendo voltar a consumir os alimentos com os quais você tinha problema, mas consumindo, fazendo uma rotação. A sugestão é que a cada 4 dias você coma um alimento. Por exemplo, se for leite, você pode tomar leite ou comer sorvete num dia e espera, né, daqui a 4 dias você pode tomar uma outra coisa que tenha leite e não ficar tomando coisa com leite todos os dias. Então, assim, de 4 a 4 dias, todos os alimentos que você tem problema, você faz essa rotação. E, inclusive, durante os 6 meses, você pode fazer essa experiência também, porque é difícil ficar 6 meses sem pôr uma beiradinha de leite. Às vezes, você pode ter tomado um pouquinho de leite, né, uma vez ou outra, assim, mas é só... A questão é que quando você está indo bem, seus sintomas estão diminuindo, é lembrar, eu tomei leite, eu comi um pedaço de pizza que tinha queijo, não aconteceu nada. É porque é um pouquinho e é espaçado. Então, por exemplo, se você sabe que você vai comer, você vai ter uma festa, que você vai ter um pouco de... vai acabar saindo do sério, vai comer um trigo, leite ou açúcar. Então, antes da festa, você já vai estar nessa dieta, né? Então, você já reduz bastante, porque aí no dia da festa você pode comer, mas não come muita quantidade. É uma questão de bom senso. Depois volta, nos próximos dias depois da festa também, não come aquele alimento, porque o corpo não vai ter aquela reação alérgica. A analogia que a palestrante, ontem, da palestra que ela estava explicando, é que como se fosse a nossa saúde, como se fosse fazer uma metáfora de uma banheira, que você já nasce com a banheira que já tem um pouco de água, que é a sua carga genética. E tem vários fatores que vão enchendo essa banheira de água. Vários fatores que vão causar alergias. Por exemplo, estresse, eletromagnetismo, né? A radiação, a alimentação é muito importante, claro, que a gente está falando o tempo todo. Toxinas ambientais, né? Poluição... São vários fatores que vão... Eu não estou com papel aqui para poder lembrar de todos os fatores, mas vários fatores que podem causar aquela dificuldade do seu organismo de digerir e causar o organismo não reconhecer o alimento e causar alergia. Então, se você está diminuindo a questão da comida, se a comida não está trazendo aqueles alimentos que estão te causando alergia, é como se fosse assim, a sua banheira não está enchendo de água tão rápido. Porque o problema acontece é que você pode ter um pouco de radiação, é impossível ficar completamente isolado de radiação. Telefones, celulares, laptops, internet sem fio, wireless, e computador, né, etc. A gente tem radiação o tempo todo. Agora, a radiação junto com o meio ambiente, né, as toxinas no ar, na panela, né, a panela de alumínio, vamos dizer, né, as toxinas nos alimentos industrializados e mais alimentos errados que a gente come, quantidade, frequência de alimentos, né, come todas as refeições, põe muito queijo ou muito carboidrato, muito açúcar, o que for. Aquilo vai causando desequilíbrio que chega num ponto que a banheira transborda e aí que o seu corpo entra em crise. Então, o segredo é que se você já está fazendo uma dieta mais saudável, você pode abusar um pouquinho mais aqui ou ali, né? Então, se você um dia come uma comida, eu não posso comer queijo, não posso comer pizza, mas come uma fatia pequena de pizza um dia por semana. Então, é uma forma assim, só de você pensar, não é que eu não posso nunca mais na vida pôr um pedaço de queijo na boca.
ideal durante os primeiros 6 meses para fazer aquela limpeza é bom. Mas depois de 6 meses, a questão da manutenção é assim, bom, eu não posso comer pizza hoje, mas sexta-feira eu posso. Né? Se daqui a 4 dias eu posso comer de novo. E é lembrar que na hora que comer também não comer em muita quantidade. É muito bom senso. Eu acho que muita gente que tem essa questão de ter os cravings, né? Aquela vontade de comer, vontade muito forte de comer um alimento determinado, a sua tendência é comer mais daquele alimento e aí aquele alimento vai se tornar alergênico. Então, é lembrar que se você gosta muito de uma coisa, não coma aquela coisa todo dia, ou demais, batata todo dia, ou né, tomate todo dia. A nossa tendência é ficar repetindo aquelas comidas porque é mais conveniente, a gente já está acostumado que, né, eu gosto de tomate, eu gosto de laranja, então todo dia como laranja, todo dia como tomate, todo dia. Então, eu acho que a questão é de ter esse bom senso, porque eu estava pensando assim também, quando o homem nem existe, antes de existir agricultura, o homem ia comer maçã quando era época de maçã, mas ele não ia comer maçã o ano inteiro, todos os dias do ano. Ele podia até comer com mais frequência naquela época da maçã, mas depois ia ficar meses sem comer, porque hoje em dia a comida vem de todas as partes do mundo. Então, no supermercado, eu estou falando pelo menos aqui nos Estados Unidos, você come morango o ano inteiro, se você quiser. Você come abacaxi o ano inteiro, se você quiser. Come laranja o ano inteiro. E, né? E essa questão também do açúcar ser... A gente está sempre comendo doce. Pão é carboidrato, né? Que se transforma em açúcar com facilidade, principalmente pão branco, etc. Então, outra coisa que eu me lembrei agora, questão do carboidrato e do açúcar, é que se você for comer carboidrato, lembrar, no caso de cândida, se a pessoa tem cândida, lembrar de comer sempre carboidrato com uma proteína. Ou gordura, também ouvi falar. Porque ele ajuda o carboidrato a não elevar o açúcar do sangue com muita rapidez. E também de você diminuir a quantidade, porque se eu não comer, vamos supor, vegetariana, né, não vai comer carne, você vai compensar com carboidrato. Então você não está comendo carne, mas você está comendo muito mais carboidrato que vai se transformar em açúcar. Então é fácil a pessoa... No meu caso, por exemplo, eu não como quase nenhum açúcar, assim, açúcar refinado. Mas eu adoro pão, eu como macarrão demais, e muita fruta, muito suco de fruta, batido no liquidificador. Então, acaba sendo que aquela quantidade. E eu comia muita fruta, só fruta, e depois pão com queijo, né? E pizza, e sanduíche, macarrão. Isso tudo, se você for espremer, é só carboidrato. Não tinha proteína. Então, a dieta que é recomendada para o resto da vida é uma dieta que eles chamam de a dieta do homem das cavernas, que antes mesmo da agricultura, que não tinha nem os cereais, nem os grãos. A dieta recomendada, assim, a dieta básica. É claro que ninguém vai viver assim o tempo todo, mas essa é a base que é mais segura e que é muito nutritiva e que fora dessa dieta básica que eu vou falar, você vai fazendo a rotação de 4 em 4 dias, né, dos outros alimentos que são mais problemáticos, potencialmente problemáticos. Então, essa dieta básica do homem das cavernas seria frutas, castanhas, carnes, peixe, ovos e verduras e legumes. Mas lembrar também que esses alimentos também, para não ficar comendo só, repetindo, porque pode ser até ovos, que é muito... Os ovos podem até não ser muito alergênicos, eles são parte dessa dieta, mas os ovos, se eles forem parte da sua alimentação todos os dias, 2 vezes por dia, você pode acabar desenvolvendo uma alergia relacionada aos ovos. Então, é sempre lembrar que mesmo sendo essa dieta menos alergênica, lembrar de fazer uma certa rotação, sem muito radicalismo, mas lembrar de ter variedade.